Essa moçada aí é agitada. Enfim, mas agora a gente vai aquietar um pouco a nossa alma para receber aquilo que Deus ainda tem para falar aqui conosco. Amém? Feche seus olhos, se você puder. Feche seus olhos. Respire fundo, de verdade. Respira fundo mesmo. Oxigena melhor aí a sua mente, no nome de Jesus. Aquieta a sua alma. Eu quero, nesse momento, orar. E que, Senhor, a pessoa do Teu Espírito Santo que está aqui nesse lugar possa estar permeando agora, envolvendo mentes e corações. E acima de tudo, aquietando, ó Deus, a nossa alma. Nós queremos estar colocando as nossas ansiedades diante de Ti. Aquilo que nos preocupa, aquilo que muitas vezes tem roubado, ó Deus, o nosso equilíbrio, a nossa paz. E nós queremos que o Teu Espírito Santo possa trazer, ó Deus, um prumo de equilíbrio sobre a nossa alma. E podermos confiar em Ti, entregar a Ti, porque Tu és aquele que governa, Tu és aquele que reina. E nós Te convidamos para governar e reinar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Não tem uma pessoa melhor que pode cuidar de nós que não seja Você. Então, nesse momento, nós também permitimos que o Teu Espírito tenha total liberdade de trazer, ó Deus, o espírito de revelação e de entendimento. E possa encontrar, Deus, em cada coração, uma terra fértil, uma boa terra, para acolher a boa semente e produzir o bom fruto. O fruto digno de arrependimento e o fruto que permanece. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados. Eu quero começar hoje lá em Marcos capítulo 10, verso 43. E quero hoje trazer uma renovação no nosso coração, pois é algo que, para esse tempo e para esse momento que nós estamos vivendo, aqui especificamente nessa casa, Deus precisa trazer um novo desafio no nosso coração. E tem muitas pessoas que precisam ser desafiadas nesse sentido. E eu tenho certeza que, se você deixar, Deus vai falar com você mais uma vez. Amém? Marcos 10, verso 43, diz o seguinte: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o desafio de servir. Há um desafio que nós todos os dias estamos sendo convocados. E não existe modelo maior do que o modelo que é o nosso Jesus. Ele é o nosso modelo maior. Ele deixou o maior exemplo para nós, porque Ele abriu mão do seu trono, da sua glória, da sua majestade. E o texto disse que Ele se esvaziou. E a primeira coisa que Ele se colocou como servo. Diga servo.
E ele lança um desafio paradoxal, tremendo, porque ele diz: olha, aquele que quiser tornar-se grande, seja esse que vos sirva. E aquele que quer se tornar o primeiro, seja esse também servo de todos. A palavra em hebraico, que é servir, tem muitas derivações. O hebraico assim, ele deriva e sai desdobrando muitas palavras, mas a palavra se chama eved ou avad e quer dizer escravo. Servir quer dizer ser escravo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, eu acho que é 1 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios 9, 19. Isso. Olha só como o apóstolo Paulo, ele define e confirma essa palavra, e ele diz: porque sendo livre, diga livre, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Amém? Paulo sendo livre, ele diz: olha, eu sou livre, mas eu quero me fazer escravo, servindo ao Senhor, a fim de alcançar o maior número possível. E então a gente precisa entender duas coisas nessa palavra de Marcos, que ela diz o seguinte: que quem quiser se tornar grande, quem quiser ser o primeiro. Será que existe algum problema em querer ser grande ou querer ser o primeiro? Pergunta difícil, né? De responder. Mas eu quero dizer para você que não existe. Não existe nenhum problema de ser grande e não existe nenhum problema de você desejar ser o primeiro. Não tem nenhum problema nisso. Mas nós precisamos entender como nós vamos chegar lá. Qual é o meio? Qual é a estrada de você se tornar grande ou de você se tornar o primeiro? E o Senhor, Ele dá o caminho. Amém? Só que muita gente não entende esse caminho. E Ele diz que o grande, ele sirva o pequeno. Amém, gente? Olha, e esse é o contraditório, porque quem é grande não quer servir o pequeno. Mas Deus disse: ó, se você quiser ser grande, sirva o menor. É o maior que serve o menor. É o primeiro que serve a todos, e o primeiro serve até o último. Amém? Porque aquele que quer ser o primeiro não quer ser o último. Mas se você quiser ser o primeiro, você sirva até o último. Amém? E essa é a beleza do Evangelho. Essa é o caminho intrigante do Evangelho. Jesus, Ele veio para servir. E Ele teve muita clareza na sua missão e no seu propósito. Porque Ele diz que o Filho do Homem, Ele veio para buscar e salvar o perdido. E Ele sabendo, né, disso, o texto disse: sabendo isto, que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que Ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele tinha o entendimento da sua origem, da sua missão e do seu propósito. Mas, mesmo assim, Ele entendeu, Ele sabia: eu sei quem sou, eu sei de onde vim, mas eu também sei da minha missão e do meu propósito. E por isso, Ele diz que Ele começou se esvaziando para assumir a forma de servo, porque servir, escute isso, servir é esvaziar de si mesmo. Amém? Todo aquele que serve está se esvaziando dos seus orgulhos, está se esvaziando talvez das suas posições, está se esvaziando talvez dos seus títulos,
está se esvaziando talvez dos seus conhecimentos que podem trazer de repente algo que seja impeditivo para servir. Servir é abrir mão dos meus interesses pessoais e é não estar preocupado com nenhum tipo de promoção pessoal ou da nossa própria reputação. Jesus, ele serve e ele entende isso, ele serviu isso não por uma obrigação, mas por um estilo de vida. Amém, amados? Amém? Um estilo de vida, o estilo de vida de Jesus, ele foi o estilo de servir, para servir. Essa foi a sua missão. Ele tinha isso de uma forma muito aguçada, ele teve coragem de dizer isso, e ele declarou também coisas importantes, como que vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, ele é suave. E ele disse, pode vir todos. Jesus, ele serviu motivado pelo amor, porque quem ama, serve. Amém, irmãos? Quem ama, serve. Nós que somos pais, e a experiência de ser pai e mãe é uma experiência muito poderosa. Ela nos traz muitos ensinamentos e dentre eles nós estamos sempre servindo aos nossos filhos e nós não paramos para pensar, puxa vida, eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muito, eu estou servindo muito, tá? Porque isso é de uma forma incondicional e involuntária, porque quem ama está sempre servindo. Amém? Mas nós precisamos estender isso ainda mais. Esse é encontrar um sentido para a vida, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Nós precisamos entender isso. Toda a nossa dedicação, ela é motivada, ela tem uma mola propulsora, que ela significa que nós fazemos isso por amor, né? Então, certo dia Jesus perguntou para Pedro, e perguntou para ele, Pedro, tu me amas? E essa é uma passagem muito conhecida, Jesus pergunta isso 3 vezes, né? E Pedro reafirma, consolida isso, né? E o Senhor disse, Pedro, se de fato tu me amas, apacenta o meu rebanho. O Senhor está dizendo, se de fato você me ama, serve ao meu rebanho, cuida do meu rebanho, porque cuidar e apacentar também é servir. Amém, queridos? E Jesus, dentro desse sentido de missão, ele declarou, talvez na sinagoga, uma das maiores expressões de missão, que ele declarou, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos, trazer restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso, queridos, tudo isso está envolvido dentro de um pacote de servidão, de serviço, de servir as pessoas, de libertar as pessoas, de evangelizar as pessoas, de restaurar as pessoas, de pôr as pessoas que estão presas em liberdade. E esse é o sentido maior de estarmos servindo. O nosso chamado também é para servir, né? E não basta apenas entender o chamado, mas precisamos estar envolvidos na prática deste chamado. Para Jesus, né, servir é proclamar o seu amor, é declarar a prática do amor, não de uma forma retórica ou teórica, mas de uma forma verdadeira. E a parábola do bom samaritano, ela denuncia o discurso em detrimento à prática do amor pelos religiosos, né, que tinham um discurso, mas não tinham a prática. Né? Assim como a fé sem obras ela é morta, o amor sem a prática do serviço ele é vazio, ele passa a ser hipócrita, né?
Então, o que adianta ser um sacerdote, um levita, e não servir através do amor e expressar a compaixão do Senhor? Então, essa é uma missão muito importante para nós, né? Jesus, ele disse que servir é abandonar o lugar na mesa principal em prol dos outros. Amém? É abrir mão do melhor lugar na mesa. Porque o nosso lugar não é na mesa principal, mas o nosso lugar é no meio da multidão. Nosso chamado é no serviço. Escute isso. O nosso chamado é no serviço. Não é para ser visto, mas o nosso chamado é no serviço. Muitos de nós queremos ser vistos, mas nós precisamos entender o chamado. É muito mais além disso. Não basta apenas ter mesas de honra, mas nós precisamos ter bacias e toalhas nas nossas mãos, amém? Porque isso é o sentido de servir. Às vezes nós queremos uma boa posição nas mesas, mas Jesus, ele contrapôs tudo isso, e isso tem um sentido muito importante, porque Jesus, ele mandou preparar um banquete e uma ceia, e ele mandou preparar isso, mas chegando lá, ele poderia ter ficado em uma posição privilegiada sobre a mesa, e ele era digno disso, mas ele resolveu pegar uma bacia e uma toalha, e se ajoelhar aos pés dos discípulos e lavar os pés dos discípulos. Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Então, esse é o sentido. Para Jesus, servir é trilhar o caminho da grandeza. Amém? Servir é trilhar o caminho da grandeza. Esse caminho, ele não é para cima, esse caminho é para baixo. Esse caminho não é para cima, é um caminho que desce. Se você quiser seguir o caminho da grandeza, você precisa estar disposto a descer. Amém? Desce primeiro, porque esse é o caminho no reino. Você desce primeiro para depois subir. Amém? Você se humilha primeiro para depois ser exaltado. Amém? Você dá a honra primeiro para depois ser honrado. Você ama primeiro para... É sempre algo que requer de nós uma proatividade maior nesse sentido. Então, se quiser ser grande, a direção é ir para baixo. Se quiser ser o primeiro, a direção é descer. E descer rumo a uma grandeza. Jesus estava no seu trono. Amém? Jesus estava no seu trono. E ele decidiu descer. Ele estava no seu trono, mas ele decidiu descer rumo à sua grandeza. Então, a grandeza está em servir. O brilho em ser o primeiro está em servir, em descer. Jesus estava no seu trono, desceu, abriu mão, renunciou. E no centro desse paradoxo existe a grandeza que não é medida na vontade própria, mas sim na entrega. Amém? Na entrega. O serviço, ele define isso para nós, né? E é muito interessante porque Atos capítulo 13, verso 36, fala a respeito de um homem que segundo o Senhor, ele denomina esse homem um homem segundo o coração. E Atos 13, 36, me ajuda aí, diz o seguinte:
porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção da própria natureza, da sua própria carne. Mas ele entendeu e levantou um testemunho de ter servido a sua geração. Será que no final dos nossos dias nós poderemos ter um testemunho desse? Onde as pessoas irão olhar para nós e dizer: olha, Serginho, ele serviu a geração dele. Amém? Gabriel serviu, Ana serviu, o Wellington serviu a geração dele. Ele foi um servo enquanto esteve aqui. Ele conheceu a grandeza de ser servo enquanto esteve aqui. Amém? Então, eu estou fazendo toda essa introdução. Talvez você fique preocupado com isso, né? Mas está falando a respeito de um texto que esboça as nossas desculpas. E eu quero ler esse texto com você. Lucas 14, a partir do verso 15. Lucas 14. E eu queria um pouquinho da sua atenção ainda mais. Pois essa é uma parábola da grande ceia. Você lembra de que Jesus ele já fez uma grande ceia? Então vem comigo aqui para a gente entender um pouco esse contexto. E eu quero concluir com isso. Diz o texto: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. E disse o primeiro, escute isso agora: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto é um pouco intrigante, porque revela que o Senhor, que tinha preparado uma ceia e um banquete, e que tinha convidados os seus amigos e os seus vizinhos, eram pessoas conhecidas, diz o texto que ele ficou irado. Não foi isso? Ele ficou irado. E ele disse: olha, esses aí nunca mais irão experimentar. Ele ficou indignado com isso. E nós precisamos entender
esse contexto cultural local, para podermos entender melhor o porquê esse homem ele teve essa postura, talvez, de indignação por ter convidado as pessoas e elas não terem ido para se fazer presente a essa ceia. Então, entenda uma coisa, a cultura do Oriente Médio, principalmente naquela época, era uma afronta você ser convidado para uma ceia e não ir, ou dizer que você não pode ir. E geralmente, como acontecia os convites? Eu iria dar uma ceia na minha casa e eu chamava Lourenço, Marília, Rafa, Maiara, Hugo e Eduarda e dizia: olha, vou preparar lá um carneiro assado para vocês. Eu trouxe um carneiro e eu vou preparar esse carneiro, vocês venham, tá certo? Tá tudo pronto. Então, eu fazia o convite, dizia o dia e a hora. O que é que acontecia? No dia que eu estava dando a ceia, depois que tudo estava pronto, o servo ia novamente na casa deles e dizia: olha, já está tudo pronto. Vocês já podem ir para casa, porque está tudo na mesa. Então, existia um convite prévio. Você está entendendo? Então, na hora, quando as pessoas diziam que não poderiam ir, era uma desfeita tremenda. E entenda uma coisa, a cultura do Oriente Médio, o desperdício era algo inadmissível. Imagina você preparar um banquete, muita comida, não tinha geladeira para guardar. Como é que ia fazer com a comida? E num lugar onde existia uma escassez muito grande, água, eles não desperdiçam água. Feito nós fazemos aqui no Ocidente. Feito eu e você que vai lavar a calçada e gasta rios de água, não é assim? Isso não existe em Israel. Desperdício não existe. Desperdício é um pecado terrível, porque esse povo, ele foi forjado no deserto, você está entendendo? A comida do dia era a comida que tinha que consumir do dia. Então você fazer um banquete e o pessoal não vir, é saber que você iria desperdiçar tudo aquilo, e aquilo era uma afronta. Então aquele homem, ele chega para aquelas pessoas e convida, elas confirmam, e no dia exato, aquelas pessoas, elas começam a dizer as suas desculpas. As suas desculpas ali. E aquilo era algo muito interessante, e eu quero falar, eu quero agora, porque esse é o cerne de tudo o que eu tenho para falar aqui hoje. Você entende que o texto, ele fala que as pessoas, elas apresentaram as suas desculpas, e as pessoas disseram: olha, não me tenha por mal pelo fato de eu não poder ir, porque eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, e rogo que você não me tenha por mal. Agora, presta aqui atenção. Quem é que compra uma terra? Quem é que compra uma propriedade e vai ver a propriedade depois que compra? Faz sentido isso? Eu comprei lá um loteamento belíssimo lá em Gravatá, e no dia que você confirmou que iria lá para a ceia na minha casa, você disse: não posso, porque eu comprei um terreno e eu preciso lá vê-lo. Faz sentido isso? Não faz sentido. E o outro chega também e diz: olha, eu comprei uma junta de bois e eu preciso ir lá para testar lá, para ver o boi, para ver a junta de boi. Eu preciso ir lá para ver isso lá. Você não me tenha por mal, mas eu vou lá para experimentar. Olha, sabe o que ele estava dizendo? Na época era mais ou menos o seguinte: olha, eu comprei um carro novo
e vou testar o carro novo agora. Porque a junta de boi, ela servia tanto para agropecuária, mas servia também como transporte. Então imagina você ter comprado e na hora, no dia, dizer, ó, eu vou experimentar agora. E o outro chegou e disse, olha, eu me casei e agora não vou. Mas quem é que casa no dia, e é no mesmo dia que você aceita ir para o banquete? Faz sentido isso? Então, entenda que essas desculpas eram desculpas que não faziam sentido. E tem 3 estruturas aqui que geralmente nós usamos. Nós, eu e você, usamos como desculpas. E usamos como desculpas também para servir ao Senhor. Porque a mesa, ela tem tudo a ver com o serviço. A mesa, ela tem tudo a ver com o servir. E essas 3 estruturas que falam a respeito, talvez, do nosso medo, do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, em relação ao chamado de Deus, elas estão voltadas para os nossos negócios, estão voltadas para o nosso trabalho e estão voltadas para a nossa família. E essas são as maiores desculpas que nós usamos para não servir ao Senhor. Porque mesa é o lugar de uma mudança de postura. Mesa também é o lugar de estarmos com a bacia e a toalha nas mãos. E nós, muitas vezes, não queremos nos desprender da nossa zona de conforto para servirmos ao Senhor. E geralmente as nossas desculpas são: eu não tenho tempo porque o meu negócio, ele tira todo o meu tempo. O meu empreendimento, ele não me deixa tempo para servir ao Senhor. Ou o meu trabalho também, a minha junta de boi, ela não me deixa tempo para servir ao Senhor. Ou então, eu tive um filho, ou eu tive mais um filho, e também a minha família, o meu tempo não é suficiente para sobrar algo que dê para servir ao Senhor, né? Então, é muito interessante isso, porque e às vezes acontecem que essas pessoas talvez são as pessoas de maior potencial. Escute isso. São as pessoas que talvez Deus abençoou tanto elas, que elas se tornaram bem-sucedidas, amém? Nos seus negócios, nas suas aquisições, Deus abençoou. Mas depois que Deus abençoou, ela não tem mais tempo. Ou ela tem muitas justificativas para não poder se doar e se dar mais para servir. Ou aquelas que cresceram, que galgaram ou estão galgando posições melhores e maiores. Mas é o trabalho que também não me deixa. Ou a minha família. Olha, querido, não existe coisa melhor do que você servir ao Senhor com toda a sua família. Os seus filhos precisam estar aqui. Os seus filhos precisam ser forjados através do seu exemplo. Porque se você servir ao Senhor, certamente eles também servirão ao Senhor. E terão amor e prazer em servir ao Senhor.
Hoje nós vivemos um paradoxo. Nós temos filhos que servem ao Senhor e pais que não servem. Nós temos filhos que estão envolvidos com as coisas do reino e nós temos pais que não estão. Será que não era o inverso? Será que não era você que deveria estar dando o exemplo e não as desculpas? Eu acho que nós precisamos de ser resgatados em alguma coisa. E o que acontece é que, de fato, o Senhor, Ele disse lá em Romanos que Ele iria estar usando as coisas loucas do mundo, as desprezíveis, aquelas que não são em detrimento àquelas que são. Sabe o que é isso? É o Senhor chamando os coxos, os aleijados, os pobres, os improváveis para participar da mesa. Porque aqueles que deveriam estar, não estão, porque estão indo ver o seu campo. Estão querendo experimentar a sua junta de boi. Estão com muita demanda na sua casa e não tem tempo para servir. Aquelas que mais poderiam dar, aquelas que têm mais potencial para dar, para servir, aquelas que talvez tenham mais capacidade, conhecimento, bagagem. Não, Deus precisa chamar os coxos, os pobres, aqueles que não são, aqueles que são os menos prováveis para usar. E é esse que Deus usa. É esses que Deus está usando, assim como eu. Um improvável. Deus é especialista de estar pegando os improváveis. Mas olha, essa história precisa mudar. Deus precisa encontrar também essas pessoas, assim como você, que precisa deixar de dar as suas desculpas. Quais são as suas desculpas hoje? Quais são as suas justificativas hoje? Será que são iguais a estas que nós acabamos de falar? São muito parecidas, sim ou não? São muito parecidas, sim ou não? É um momento de silêncio, né? Mas essa é a pura realidade. Eu só quero dizer uma coisa para você. O sentido de missão para nós, enquanto igreja, é de servir. Se você ainda não está servindo em algum lugar, eu acho que você perdeu a missão e o propósito. Hoje nós temos muitas áreas que nós estamos precisando de pessoas que precisam e que podem estar servindo. Muitos ministérios que nós precisamos, talvez de mãos mais experientes, de cabeças mais maduras, de pessoas que têm um machado mais amolado e não é a força, mas é a técnica, é a experiência, é a bagagem. E nós estamos precisando, o reino, ele precisa de pessoas que juntem a experiência com a força, amém? Que juntem a geração mais nova com a geração mais madura. E a geração mais madura, ela aparelha a geração mais nova, ela conduz a geração mais nova. E nós estamos querendo ativar essa geração que não pode paralisar nas suas desculpas. Esse é um tempo, querido, que nós precisamos estar sendo ativados no serviço, na missão e no propósito. Amém? Vamos ficar de pé.
Pode vir o Ministério do Louvor. Então, hoje, o meu objetivo aqui foi provocar você. Talvez muitos se achem que não é necessário, ou que se ache incapaz, mas eu quero dizer, você tem sido chamado para a mesa. Amém? E há uma bacia e uma toalha para você. E há pés que precisam ser lavados. Amém ou não amém? Talvez você esteja dizendo assim, mas rapaz, lavar pé não é um negócio muito bom, não. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Amém? Jamais nós poderemos dizer que ele não fez assim. Então, entenda isso. Você tem sido chamado para a mesa, tem sido chamado para um banquete, mas você tem sido chamado para um banquete para ver o exemplo que o nosso Senhor está nos dando. E talvez ali naquela cena dos discípulos, pouco eles entenderam. Mas Jesus, ele disse, olha, aquilo que eu faço agora, talvez vocês não entendam agora, mas vocês vão entender depois. Então, vamos hoje nos desprender das nossas desculpas. Vamos nos desprender das nossas justificativas. E ponha os seus dons e os seus talentos. Ponha a sua força, a sua inteligência, as suas habilidades nas mãos daquele que é o autor de tudo isso. Foi ele que te deu os teus dons e talentos, ou não? Você nasceu com isso e essas capacidades e essas potencialidades, mas foi ele que te deu isso. Usa isso para ele. E vamos aqui ser aquele que acrescenta. Amém? Ser aquele que acrescenta. Hoje nós estamos tendo necessidades em muitos lugares. Nosso ministério de crianças, nosso ministério aqui com os jovens, talvez você não saiba, mas uma logística para você montar um camp desse de jovens, às vezes falta braço. Tem que ter desdobramento. E talvez, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse final de semana, teve pessoas que cuidaram dos seus filhos. Mas você não acha que você poderia estar lá, não? O que é que te impede de você poder estar lá? Talvez você esteja dizendo, mas eu comprei um terreno e eu preciso ver lá. Eu comprei uma junta de boi e um carro e eu preciso trabalhar. Mas tem coisas que jamais voltarão atrás. Tem tempos e momentos e oportunidades que nós iremos perdê-la e jamais poderemos recuperá-la. Então, reavalia. Reavalia. E saiba que você é muito bem-vindo na missão e no propósito de ser servo. Amém? Essa é a grandeza da nossa vida. Queremos ser grandes e os primeiros. Seremos aqueles que iremos servir, porque aquele que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Foi
o seu primeiro esvaziamento foi para assumir a forma de servo, para servir. Hoje você está sendo chamado para servir. Amém? Amém ou não amém? Hoje você está sendo fustigado, incomodado, inquietado, para sair talvez da sua inércia, dessa zona de conforto, e passar a dar um pouco da sua vida. Dá um pouco da sua vida, né? Será que isso não é digno? Aquele que nos deu tanto e disse que ele não veio para servir. Olha só essa palavra lá em Marcos que acabou. Ele não veio para servir, mas ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Amém? Mas ele diz mais: e dar a sua vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo fala, diz que olha, nós somos servos inúteis, porque nós só fazemos aquilo que é para nós fazermos. Só existe uma maneira de nos tornarmos servos úteis. Porque o inútil é aquele que faz apenas o que precisa fazer, mas o útil é aquele que faz o que precisa fazer, mas ele faz algo mais. Ele tem a coragem de dar a sua vida. Ele tem coragem de gastar a sua vida. Ele tem coragem de gastar e se deixar ser gastado. Ei, você está entendendo? Aí você deixa de ser servo inútil e passa a ser útil, porque você entrega algo mais. Dê do seu tempo. Dar tempo é dar um pedaço da sua vida. Vamos entregar um pedaço da nossa vida servindo as pessoas, servindo aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. É prazeroso servir. Esse final de semana, uma equipe grande serviu os filhos de vocês. Vem aqui toda a equipe que serviu nesse acampe, por favor, vem aqui, fica aqui à frente. Toda a equipe que serviu nesse acampe, fica aqui à frente agora, por favor. Por favor, venham rapidamente. Só para a gente ter uma ideia aqui. Só para a gente ter uma ideia. Rapidamente. Uma coisa você pode saber e ter certeza: seus filhos foram muito amados nesses dias, foram muito cuidados nesses dias, foram ministrados nesses dias. Nós tínhamos lá, sabe quanto? Em torno de 70 jovens, 72 jovens. Mas olha que equipe pequena para tomar conta de 72 jovens pilhados. Você sabe se eles dão trabalho ou não? Eu acho que você poderia estar lá. E se não aqui, em outros lugares. Em outros lugares. Os pais de filhos menores, amanhã seus filhos estarão lá. E eu espero que você também. Então hoje é uma grande conclamação. Saia da sua zona de conforto. Você pode ser muito útil, e Deus está chamando você, dentro dos seus dons e dos seus talentos,
para que vocês possam, de fato, cumprir missão e propósito. Vamos dar causa à nossa vida. Amém? A sua vida precisa ter uma causa. Qual é a causa da sua vida? Ter causa a sua vida. A gente passar a nossa história e não ter causa. Você acha que a causa da sua vida é só cuidar da sua família? É uma missão muito importante, mas a causa e o propósito vai muito mais além disso, porque ele diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, olha, não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não negar, que não abrir mão. Estamos num tempo onde de fato nós precisamos estar com uma tocha na mão e uma espada na outra. A guerra é grande e precisamos ser velozes. Então, essa noite, no nome de Jesus, se sinta chamado. Sinta-se chamado. No nome de Jesus, eu quero orar. Quero agradecer por esses voluntários que aqui estão, que abriram mão de tudo. E olha, deixa eu dizer, eles pagaram para servir os filhos de vocês. Pagaram, deram do seu tempo, da sua vida, abriram mão dos seus trabalhos, dos seus plantões. E enfim, teve gente que foi, voltou e veio de novo para servir aos seus filhos. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Muito obrigado por esses homens e essas mulheres que de fato são servos e servas do Senhor, que têm entendido sua missão, seu chamado. Nós te agradecemos pela vida deles, porque eles são homens e mulheres, ó Deus, honrados, entenderam o plano, o propósito. Nós nos alegramos, ó Deus, com a vida deles. É uma honra para nós servirmos junto com eles. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre eles, ó Deus, de fato, ó Deus, bênçãos sem medidas sobre suas casas, suas famílias, sobre seus negócios, sobre seus trabalhos. Deus, porque eles não se privaram, Senhor, diante de tantas responsabilidades, de estar ali para servir, para dar do seu tempo e da sua vida em prol do reino e do propósito, Senhor. Muito obrigado. Nós abençoamos a vida deles. Mas agora, vocês podem ir, mas agora nós clamamos, Senhor Jesus, por aqueles que ainda não entenderam. Chamamos, ó Deus, e conclamamos aqueles que ainda não perceberam, ó Deus, os planos e os propósitos que o Senhor tem na vida deles, Pai. Que aqueles que foram acrescentados, Senhor, e muitos têm sido acrescentados, abençoados em tudo. Nós queremos te pedir, Senhor, que eles possam retribuir, que eles possam colocar ao dispor seus dons e os seus talentos, suas capacidades, suas potencialidades, em prol do seu reino. Que essa noite nós possamos sair daqui, ó Deus, nos reavaliando, para sabermos o que podemos entregar para Ti, o que podemos, Senhor Jesus, Te dar, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para nós. O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Eu posso te dizer, dê da sua vida, dê dos seus dons, dos seus talentos, se entregue, se renda,
se gaste e se deixe gastar no propósito e na missão do Senhor.